É hora do quadro 60 mais. E agora? O Brasil está envelhecendo. E são cada vez mais numerosos os aposentados que continuam no mercado de trabalho, principalmente porque o dinheiro do benefício que vem da Previdência nem sempre é suficiente para poder pagar todas as despesas. Dona Edith, aos 70 anos, demonstra ter uma vitalidade e tanto. Todos os dias, cedinho, ela vem a esse centro comercial abrir a lojinha de roupas e acessórios. Uma atividade econômica que a aposentada exerce para ocupar a mente e complementar a renda. Eu trabalho, eu vendo, eu viajo para Fortaleza, para Goiânia, faço minhas compras e faço minhas atividades no Sesc, né? Vou para hidroginástica e danço, todo sabe, e fim de semana tomo minha gelada. Eu continuo trabalhando por causa que eu tenho coragem, saúde e disposição e a gente não pode viver só desse salário mínimo, né? Ajuda, né? Mas aí é muita despesa, é muita, né? E a gente tem que trabalhar, porque se a gente parar é pior. A gente tem essa idade, mas a gente tem que botar para movimentar, né? A gente não pode se acomodar, não pode ficar em casa, não pode ficar parada, que é pior, né? Então, eu prefiro trabalhar e gosto e adoro. E desde criança, meus 8 anos que eu trabalho. Segundo o censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil registrou o maior salto de envelhecimento entre dois censos desde o ano de 1940, tendo 55 idosos para cada 100 jovens. A tendência do país é ter cada vez menos jovens e cada vez mais idosos. Essa transição aumenta os desafios para a economia brasileira. Na prática, quanto mais a população envelhece, menor é o número de pessoas em idade ativa. Mas muitas situações levam os idosos a desenvolverem alguma atividade econômica, como o seu Wilson, que depois dos 60 anos se tornou ambulante. De manhã da minha casa, 7 horas, chega às vezes 8, 9 horas da noite. Vou Dom Avelar, Santa Bárbara, Pissarreira, Deus quer, Vila Samaritana. Se não fosse essa minha venda, talvez eu nem comesse. Sou homem doente, já tenho problema de diabetes, vários problemas, mas tenho que trabalhar para complementar minha renda. Porque senão como é que eu vou viver? O Piauí é o segundo estado no Nordeste com a maior população idosa do país. E quando a gente fala naquele grupo de pessoas com 65 anos e mais, ela triplicou aqui no estado do Piauí nos últimos 40 anos. Os dados mais recentes também apontam que 46% da população idosa do país ainda precisa trabalhar para complementar a renda. O idoso está participando do mercado de trabalho. Se você for analisar todos os dados do IBGE, quase 46%, ou seja, os idosos estão entrando no mercado de trabalho por necessidade pessoais, por complemento de renda. 23% para ter a mente ocupada e, às vezes, 19% para se tornar mais produtivo. Na realidade, com esses dados do IBGE, de acordo com esse último censo, o idoso está entrando no mercado de trabalho e está revolucionando o mercado por conta de várias situações. Então, o idoso está entrando mais no complemento de renda, seja na formalidade e seja na informalidade. Aos 75 anos, a Valdeci não trabalha mais e aproveita o tempo viajando e visitando os amigos. Uma nova rotina que ela se adaptou, já que os ganhos com a aposentadoria a permitem descansar na velhice. Ela sabe que com a maioria dos idosos não é bem assim que a coisa acontece. Dificilmente o mercado de trabalho dá oportunidade para as pessoas que se aposentaram. Por isso que muita gente, eu conheço, tenho amigas, que estão com 40 anos no trabalho, não quiseram se aposentar. Eu preferi optar pela aposentadoria. O envelhecimento da população também lança desafios para gestores e as cidades. Por isso, as políticas públicas e os investimentos são importantes para garantir dignidade e o bem-estar dos idosos. Um dos principais desafios de envelhecer nas sociedades contemporâneas é exatamente as garantias sociais para materializar direitos conquistados pelas pessoas idosas, né? Dentre eles, uma previdência que seja suficiente para manter a sua sobrevivência, política de saúde de acesso, né, gratuito
com medicamento, órtese, prótese e também, claro, uma política social mais ampla no campo da assistência que também possa prover atividades para um envelhecimento saudável, ativo e participativo. Olha só, gente, são tantos pontos para a gente discutir sobre esse tema que eu vou otimizar o tempo e já vou direto conversar com a doutora Glenda. Bora! Falando dessa questão assim, de previdência, porque assim, na juventude, né, naquela fase de capacidade mesmo de trabalho, a gente trabalha para poder alcançar a aposentadoria. Só que a cada reforma que tem da Previdência, a lógica é a seguinte, é para você contribuir mais e por mais tempo, ou seja, as pessoas lutam para se aposentar e cada vez mais demora esse momento. E muitas vezes depois precisam continuar trabalhando. Como é que os idosos devem se adaptar para essa permanência muitas vezes forçada? Pronto, gente, bom dia, que bom estarmos aqui de novo. Bom, esse é um tema que não se esgota e não é só aqui no Brasil que a gente tem esse desafio. O que acontece lá fora, a solução para isso tem sido colocar com que cada vez mais eu tenha espaço de trabalho, né? Que eu tenha esse espaço de trabalho muitas vezes adaptado a um tempo diferente, de uma carga horária diferenciada, mas que os idosos se mantenham ocupados há mais tempo, que é o que a reforma muito acontece por aqui, né, na Previdência, e eu continue contribuindo e ao final eu tenho uma retaguarda do Estado muito interessante. Então essa retaguarda é o que a gente não tem. A gente acabou de ver na reportagem que o que a gente não tem é a materialização desse status de uma saúde no envelhecimento. Saúde não é só biologia, não é só doença. Né? E a nossa legislação, né, ao longo do tempo, ela tem ficado capenga. Assim, só vem arroxo para o cidadão e para o idoso. Então, quando, por exemplo, o salário mínimo, boa parte dos idosos deixam na farmácia, deixam ali no comércio, e aí tem que trabalhar, muitas vezes sem poder, para poder ter para pagar dinheiro. A conta de luz, de água, e a gente quer que ele tenha e pede o tempo todo que o idoso tenha um envelhecimento bem sucedido, saudável, que pratique atividade física, né, que coma e se alimente de forma adequada, sem recurso financeiro, é isso que eu queria tocar. Então, a materialização de um envelhecimento bem sucedido, sustentável, ele não passa apenas pela questão de saúde física, mas ao envelhecer tem mais doenças crônicas, eu preciso de mais renda, e essa renda muitas vezes está sendo na informalidade, sem nenhum direito, sem nenhuma vantagem, sem nenhuma situação de segurança, como férias e todos os direitos que a gente tem quando a gente acaba estando no status de emprego formal. Então, de novo, a gente cai no lugar de como é que eu me preparo. A gente fala de capital, né? A gente fala de capital financeiro, poupança, previdência, mas tem um outro capital, que é o capital humano, de a gente se adaptar a um tempo que vai chegar. Marcelo, daqui para 2050, metade da população, metade dos cargos ofertados de emprego vão ser de pessoas, vão estar ocupadas por pessoas de 50 anos ou mais. Até porque essa é a curva, né, ascendente, cada vez mais ascendente, da quantidade de idosos, né? As pessoas, o Brasil está envelhecendo mais. A Ângela trouxe esse dado aqui na reportagem. E olha, está chovendo de perguntas aqui, doutora Glenda, está chovendo de perguntas. Quer começar? Aqui. Vamos aqui, olha só, eu não vou nem dizer que o nome da telespectadora, porque ela disse, olha, o meu esposo, eu não aguento mais, ele é aposentado, fica em casa sem fazer uma caminhada. Mesmo aposentado, ele tem que procurar fazer alguma coisa. O salário de aposentado não dá nem para o remédio. Pronto, então vou dar um recado usando esse exemplo. É exatamente essa construção que a gente precisa evitar. Então, hoje, se você está em casa, pré-aposentadoria, né, você já sabe de que nos próximos anos isso não vai mudar no Brasil. Você não vai ter, de repente, uma aposentadoria que supra todas as suas necessidades. Você precisa economizar em quê? Não ter doenças, né? Ter mais saúde. A gente começa antes. Então, antes de aposentar, existe um caminho que eu preciso planejar. Eu tenho doença crônica, eu estou fazendo a modificação de estilo de vida, que tanto a gente fala aqui no programa 60+, com atividade física, que pode ser gratuita, com alimentação adequada, eu consigo ter poupança ou recursos para que eu possa viver uma velhice com um pouco melhor de segurança financeira, né? Eu entendo como eu tenho direitos e deveres a cumprir na sociedade, e no caso do seu esposo, me ouça. Por favor, pense nesse plano, porque assim, se você continuar sentado, você vai perder força muscular e a sua velhice vai pedir mais remédios. E remédios não vão curar o processo de envelhecimento que você está comprando, ficando sedentário. Nossa telespectadora, olá, boa tarde. Minha mãe, mesmo aposentada, inclusive ela é paciente da doutora Glenda,
segue fazendo salgadinhos e percebemos que isso faz muito bem para ela, para o bem-estar, para a qualidade de vida. Ela sempre ativa. É a Silvia Monserrat. Sim, olá. Né? A Silvinha e a família dela são pacientes do setor público, estão com a gente no hospital universitário. Ela, como filha, ela é motriz, né, motor para trazer esses pais para se cuidar. E o exemplo da mãe dela é um exemplo que a gente precisa lembrar, gente. A gente não é só o remédio, não é só a saúde que eu entendo ir ao médico. É o planejar como é que é o meu ocupacional. Então, a gente acabou de ouvir aqui, né, que tem um pai querendo começar a fazer um curso de dar uma aula do conhecimento e habilidade que ele tem, por exemplo. A mãe de Silvia, faz os salgadinhos que ela sempre fez, né? Ela tem esse planejamento, então isso faz parte e também traz recursos. Então, a gente também está carecendo de uma adaptação a essa novidade, de que essa informalidade, por exemplo, o mercado digital, o mercado de internet, existem, vocês sabem, empresas que são friendly, na verdade são amigas do idoso, são empresas que só contratam pessoas idosas. Então, vamos buscar esse caminho, acho que isso... Para incentivar, né? Para fomentar incentivar. Isso. E a sua empresa pode participar disso também. Olha só. Muitas mensagens do tipo, trabalhei 37 anos, 40 anos, a queixa sou feliz, geral. Feliz por um lado porque eu estou aposentado, mas triste porque o salário não dá para nada. Então, muita gente, né, com essa lamentação. Aí tem uma participação que me chamou a atenção, que diz, olha, Marcelo, eu preciso continuar trabalhando, já estou aposentado, mas sempre trabalhei, e o meu trabalho sempre exigiu muita força física, e agora eu já não tenho essa força na fase idosa. Não tem o nome aqui do telespectador, né? Mas eu queria a orientação da senhora para essas pessoas, como fazer, permanecer trabalhando quando há necessidade, né, por questões materiais, e não dá mais para se manter na mesma atividade. Como fazer uma readaptação ou, de repente, até migrar para uma outra atividade? Quando ele fala isso, eu percebo que quando ele escreve isso, ele já deve estar trazendo, para mim, eu entendo, uma reflexão que ele pode mudar. Então, assim, o trabalho de força física, realmente, com o envelhecimento, ele vai ficar mais difícil. Mas, se você está aberto, a gente hoje tem mercado, acabamos de falar, né? Um mercado de empresas que são adaptadas ou que só contratam pessoas idosas, por exemplo. Qual é o teu currículo? Esse currículo biográfico, qual é a tua experiência? Você está aberto a coisas novas? Então, a internet está cheia de cursos, empresas que têm cursos ou instituições que têm cursos online ou gratuitos, ou até presenciais mesmo, na cidade, né, que você pode estar buscando para você se reinventar. A ideia é essa. Criatividade, abre a mente para uma novidade que você possa acrescentar renda ao seu cotidiano. Infelizmente, como a gente está vendo, o lamento é o que nós temos. A maioria de todos nós idosos hoje estamos reclamando da nossa aposentadoria, dos nossos recursos. A gente, antes de ser idoso, a gente está precisando conversar sobre capital, né? E esse capital financeiro ele pode ser construído já, desde os jovens, inclusive. Olha só, o seu Mário está dizendo aqui, Marcelo, tenho 57 anos e estou à procura de emprego, mas os empresários dizem que eu estou velho. Marcelo, me dá uma força ao vivo. O seu Mário, estou até perguntando para ele aqui, qual é a sua profissão? Que eu vou dizer aqui ao vivo, né? O seu Mário, de 57 anos, está jovem, consegue ainda contribuir, e muito aí no mercado de trabalho. E existe esse outro lado, o Mário sabe, existe um preconceito que está deixando de acontecer em muitos lugares do mundo, no Brasil também, mas cada vez mais vai melhorar. Porém, depende disso, da gente fazer esse esforço de conversar sobre o assunto, de se disponibilizar ao trabalho, de mostrar nossas habilidades, de usar essa comunicação, né, de ofertar o seu serviço. Mas tem um ponto aí que realmente é o preconceito para as duas gerações, o mais jovem e o mais velho. A gente chama isso de etarismo, né? E a gente tem cada vez mais deixando de aproveitar habilidades. Nós jovens é que devemos ajudar a combater isso, devemos combater. É aqui, é agora. Para mudar a realidade agora. A gente vai chegar lá, se Deus permitir. Imagina nós dois aqui, daqui a 20 anos. E aí, a gente vai estar em casa sem fazer nada ou a gente está fazendo de jeito nenhum. O quê? De jeito nenhum. Se Deus quiser. Então, proposta é, vivos estaremos, se Deus quiser. Mas a gente quer estar junto, atuante, sendo aproveitado no mercado de trabalho, né? Essa questão do mercado de trabalho, muitas empresas já abriram a visão para isso, porque você tem ali experiência. Sim. Né? E tem gente muito dedicada e que valoriza muitas vezes até mais aquela oportunidade, aquele posto. Excelente tua fala. Tem um trabalho no Lancet que saiu em 2022 e eles mostram o quanto benefício existe em empresas que adquirem pessoas da terceira idade. Dedicação, tempo, concentração no trabalho, habilidades que outros já não têm. Então, assim, não vejo nenhum problema, né, em contratar pessoas idosas. Pelo contrário,
empresas poderiam começar a abrir suas mentes e começar a pesquisar sobre o assunto, porque já está até em artigo científico o benefício. Eu tenho certeza que do ponto de vista econômico também deve haver um grande benefício para você contratar ou estar com pessoas que já tenham esta presença da maturidade, né, do conhecimento adquirido. Então, acho que do ponto de vista de finança, isso é uma coisa importante, porque realmente a aposentadoria sozinha, ela não vai dar né? Não vai suprir a demanda de envelhecimento bem sucedido, realmente não. Só pra gente, a conversa é tão boa que o tempo passa já voando, voou, né? Passa voando. O seu Mário Alfredo, vou fazer questão aqui de divulgar, ele Foi? Trabalhou como auxiliar de escritório durante 20 anos, mas ele disse que já fez de tudo e está disposto a qualquer desafio. Seu Mário Alfredo, 57 aninhos aí, está à disposição no mercado. Já vai estar empregado, se Deus quiser. Deus abençoe, avise a gente. Vamos ficar por aqui, doutora Glenda, muito obrigado. Então, o nosso Obrigada. próximo encontro, sempre muito bom falar, trazer esse tema e esse nosso quadro aqui. Tem sido no muito Piauí importante, porque é um lugar e um espaço para falar do processo de envelhecimento que é para todos nós, gente. Então, assim, obrigada e bom carnaval. Obrigado, doutora Glenda. E olha só, gente, nós jovens devemos ser ali, carro-chefe de toda essa luta.